Ela sonhava com uma vida que fosse além das panelas e dos trapos. Maria, aos 22 anos, era só mais uma entre milhões em São Paulo. Órfã de mãe, criada por uma tia distante, ela viu uma luz no fim do túnel ao conseguir um emprego na mansão de Ricardo Almeida, o magnata da construção civil. Ele era o tipo de homem que parecia ter saído de um filme. Alto, charmoso e com um olhar que prometia o mundo. Pelo menos, foi isso que Maria pensou nas noites em que ele a chamava para o escritório. Você é especial, Maria, diferente das outras, ele sussurrava, e suas palavras a envolviam como um abraço quente. Em uma dessas noites, regada a vinho e promessas vazias, o inevitável aconteceu. Um mês depois, a confirmação em um teste de farmácia. Grávida, o pânico a dominou. Com o coração na mão, ela contou a Ricardo. A reação dele foi um riso gelado, seco como o concreto de seus prédios. Grávida? De mim? Isso é loucura, Maria. Eu tenho uma reputação, uma família de fachada, com a esposa vivendo longe e os filhos em colégios caros na Suíça. Quando o boato vazou para a imprensa, Ricardo explodiu. Você armou tudo isso, saia da minha casa agora. E assim, com uma mala de roupas usadas e míseros R$ 500 como indenização, Maria foi jogada na rua. A chuva caía, lavando o asfalto e encharcando seus sonhos. Naquele momento, o bebê chutou pela primeira vez. Mamãe, e agora? Parecia perguntar. Sem ter para onde ir, Maria vagou pelas ruas. Dormiu em abrigos, dividiu o banco da praça com a solidão. Foi numa madrugada fria, procurando algo para comer no lixo, que ela encontrou João. Ele era um catador de papelão. 28 anos, magro, com mãos calejadas pela vida dura. Ei, moça, isso aí não é comida. Vem, eu tenho um pão em casa. Ele disse, estendendo uma mão que, apesar de suja, irradiava bondade. Maria hesitou. Eu não sou mendiga. Eu trabalhava para gente rica, mas a fome e o desespero não esperam pelo orgulho. Ela o seguiu até a favela do Jaguaré. O barraco de João era um cubículo de 10 metros quadrados, um colchão no chão, um fogão improvisado e pilhas de papelão. É simples, mas é nosso, ele disse, com uma honestidade que a desarmou. João era viúvo. Sua esposa, Ana, morrera no parto, deixando um vazio que ele preenchia com trabalho. Eu cuido do que Deus me dá, ele dizia. Para Maria, os primeiros meses foram um tormento. Ela chorava à noite, abraçando a barriga, odiando aquele lugar. Eu merecia mais que isso, pensava. Mas João era paciente. Ele cozinhava o feijão que ganhavam, contava histórias e a levava ao posto de saúde. Aos poucos, Maria começou a enxergar o homem por trás do catador. João acordava às 4 da manhã, vendia o que coletava para comprar leite e remédios para ela e ainda dividia o pouco que tinha com os vizinhos. Sua pureza era uma flor rara no meio do concreto. O amor não olha a carteira, Maria. Olha a alma, ele disse numa noite, e aquela frase ficou ecoando nela. O romance floresceu devagar. Um toque de mãos, uma conversa até o amanhecer. Ela contou sobre o abandono, ele sobre sua perda. Você é forte, Maria, ele dizia, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu realmente vista. Numa noite, enquanto ele massageava seus pés inchados, a ternura se transformou em desejo. O beijo foi lento, cheio de uma fome de afeto e aceitação. Naquele chão batido, no colchão puído, eles se tornaram um só. E o amor que fizeram não era sobre luxo, mas sobre encontrar um lar no corpo do outro. Eu te amo, João, ela confessou com medo. Mas e o bebê? Ele não é seu. João a abraçou forte, beijou sua testa e disse as palavras que mudariam tudo. Filho seu é filho meu. Vamos criar juntos. Quando o pequeno Pedro nasceu, foi João quem o pegou no colo primeiro. Bem-vindo, filhote. O papai está aqui.
A vida deles seguia num equilíbrio delicado. João catava mais papelão e latinhas para que Maria pudesse comprar livros. Incentivada por ele, ela se matriculou num cursinho noturno gratuito para o vestibular. Estude, amor, eu carrego o mundo nas costas por você, ele prometia. Mas o passado sempre volta. Um dia, enquanto catavam latinhas na Avenida Paulista, o carro de luxo de Ricardo parou. Ele a viu, suja, com o bebê no colo, e riu, um riso cruel que cortou o ar. Olha só, a empregadinha de ouro virou catadora de lixo. Que patético! A humilhação a quebrou. Naquela noite, ela chorou no colo de João, sentindo-se um nada. Mas o universo tem suas próprias leis. Meses depois, o império de Ricardo começou a ruir. Escândalos de corrupção, processos trabalhistas, a falência. Ele perdeu tudo. Enquanto isso, Maria florescia. Com o apoio incansável de João, ela passou no vestibular de Direito na USP. Foram anos de luta, estudando à luz de vela, com Pedro dormindo em seu colo. Ela se formou com louvor, passou na OAB de primeira e abriu um pequeno escritório na própria favela para ajudar pessoas como ela. Eles se casaram numa cerimônia simples, no morro, e João adotou Pedro legalmente. Você me salvou, João. Não da rua, mas da alma vazia, ela dizia. E então o destino preparou o ato final. Maria passou em um concurso público e se tornou juíza do trabalho. E seu primeiro grande caso envolvia um réu chamado Ricardo Almeida, processado por dívidas com ex-funcionários. No tribunal, quando ela subiu ao seu lugar usando a toga, os olhos dele se arregalaram em choque. Você, a empregada? Não pode ser! Ele se jogou aos seus pés. Maria, por piedade, eu errei, eu te amava de verdade, não me destrua. A sala ficou em silêncio. Maria olhou para a foto de João e Pedro em seu celular e respirou fundo. Com a voz firme, ela declarou: Senhor Almeida, a justiça não é vingança, é equilíbrio. O Senhor pagará tudo o que deve, pelo bebê que negou e pela mulher que jogou fora. Sentença, pagamento integral, com juros, sem clemência. Naquela noite ela voltou para o morro. João a esperava com um buquê de flores silvestres. E então, juíza? Ele perguntou. Ela sorriu e o beijou. Justiça, meu amor, pela gente que constrói mundos com as próprias mãos. O bilionário havia caído, o catador havia se erguido, e o amor, puro e resiliente como papelão reciclado, provou ser o maior de todos os impérios. Obrigado por assistir a essa história incrível até o final. Se você se emocionou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas. Até a próxima!